Olá, graça e paz. Que bom estarmos juntos hoje nesta quarta-feira, onde a palavra de Deus ela é ministrada aos nossos corações. Como estão as suas emoções, os seus sentimentos? Como você tem lidado nesse período de pandemia, com o isolamento social? Como você tem enfrentado tudo isso? Sabe, queridos, dados estatísticos nos mostram que aumentou-se o número de suicídios, de tentativas de suicídio também, e tem sido um período tão complicado. Seja cristão, não cristão, a verdade é que está difícil para todo mundo a lidar com os seus sentimentos. Surge o medo, quando um ente querido é contaminado pelo coronavírus, quando está internado, hospitalizado, surge também aquela preocupação: será que vai chegar aqui na minha porta, na minha casa? Então, as pessoas estão lidando com a incerteza. Mas as emoções, os sentimentos nesse período ficam à flor da pele. E nós queremos falar, queridos, como nós podemos controlar os nossos sentimentos, como nós podemos assim lidar com as nossas emoções nesse período. Eu sei que criou-se a ideia há um tempo atrás que era possível controlar, ter o controle das emoções. Mas hoje nós vamos falar sobre tudo isso e fique aí antenado até o final para que o Eterno fale profundamente ao seu coração. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 25, é o texto que nós queremos meditar. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, 28. Queridos, vamos falar nessa introdução um pouco sobre emoção e sentimento. Veja só, geralmente a pessoa pensa que emoção e sentimento é a mesma coisa. Na verdade, não é. São coisas totalmente diferentes. Mas veja só, a emoção ela está ligada ao corpo externo. Seria a reação, seria as frações, as expressões. Então, meu amado, a emoção é esse fator externo, onde você expressa com o seu corpo aquilo que você está sentindo. Tem, inclusive, estudos que estudam pessoas justamente que as expressões dela, porque às vezes ela quer ali dominar, quer controlar, certo? O psicopata mesmo, ele é expert nisso. Então, o que ocorre? A emoção é aquele fator externo que você comunica com a pessoa. A pessoa está com raiva. A raiva é um sentimento. Então, ela com raiva ela grita. O grito no momento da raiva é a emoção. A pessoa está ali toda agitada, inquieta. Vamos supor que ela está preocupada. Vamos supor que a pessoa esteja com medo e aí, ali ela está toda encolhida, ela está toda fechada, ela está com medo. E é interessante que a emoção, isso são os sentimentos, a emoção já vai desencadear algo que você não tem o controle, pelo fato de que nós devemos controlar o quê? Os sentimentos, porque a emoção ela vem com aquele acelerar do coração, a emoção ela vem com assim, aumenta, né, os batimentos cardíacos, a emoção ela aumenta o processo da respiração, parece que os pulmões vai sair pela boca. A
emoção, ela deixa os nossos músculos mais, assim, contraídos, os músculos ficam contraídos. E veja só, essas são as emoções. Você está ali com essas reações. A emoção é uma reação daquilo que você está sentindo. Quem fala isso para nós é Antônio Damasio, um neurocientista brasileiro muito respeitado mundialmente. E em seus estudos ele fala que a emoção ele é um programa de ações, que a emoção é um conjunto das respostas motoras do organismo, onde o corpo, ele, na verdade, reage à resposta a um evento interno. A emoção é uma resposta a um evento interno. Então, nessa cadeia complexa que é o nosso organismo, criado por Deus, porque tudo isso é vontade de Deus que fôssemos assim. Onde está isso? Gênesis 1, 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Então é da vontade de Deus. Isso faz parte do DNA de Deus em nós. Então Deus tem emoção? Sim, ele tem emoção. Por isso ele nos perdoa, por isso ele nos entende, por isso ele nos consola, nos conforta. Sim, Deus tem emoção. E herdamos isso do DNA divino, certo? Gênesis 1, 26, porque fomos criados à imagem e à semelhança dele. Por outro lado, o sentimento, então, é essa parte privada. O sentimento é assim, o sentimento é aquela sensação lá no fundo que você, se não quiser, ninguém fica sabendo. Há pessoas, por exemplo, que carrega mágoas de anos e vivendo com a pessoa ali do lado, e a pessoa às vezes nem sabe disso, e ela convive com aquela pessoa, e o que ocorre? Está ali, ela convivendo com aquilo, está escondido. Aí, um belo dia, às vezes 30 anos, 20 anos, eu falo porque eu já vi, presenciei algum fator dessa espécie, e o que acontece? Aí a pessoa, olha, lembra aquele dia, 30 anos atrás, e aí começa, mas por que você me trata assim? Olha, 30 anos atrás você fez isso. Então, estava guardando aquela mágoa ali, que é um sentimento, e ela reagia com a pessoa, assim, falando asperamente, grosseiramente, justamente por conta daquele sentimento lá internalizado. Então, existem pessoas que conseguem ali, carregam tristezas profundas e ninguém sabe. Quantas pessoas convivem do lado, é colega de trabalho, estava ali e de repente suicidou, carregando uma tristeza profunda dentro de si, porque ninguém compreende o outro, mas quando nós elevamos a nossa ao Todo-Poderoso, aquilo que nós estamos sentindo, Ele compreende, Ele entende, Ele pode nos auxiliar. Os principais sentimentos, a raiva, a tristeza, a alegria, o ódio, o medo, esses são os principais sentimentos. E falar sobre os sentimentos é, assim, sempre o caminho para que nós venhamos conhecer a nós mesmos. Porque já viu aquela pessoa, ela é tão, assim, a pessoa é tão áspera com a outra, é tão grossa com a outra, é tão estúpida. E às vezes é algo que está lá dentro dela mesmo, um sentimento que ela não tem controle, que ela não domina, e às vezes é, ela quer, na verdade, transmitir isso para o outro. Às vezes, já viu aqueles valentões que querem mostrar poder, domínio? Na verdade, eles são tomados de quê? De insegurança, de medo. Isso é comprovado mesmo, cientificamente. Geralmente, essas pessoas que reagem desta forma, querem impor, né?
domínio, geralmente elas são tão inseguras que elas querem dominar o outro para ter o controle todo ali ao seu redor para tentar fazer o quê? Tentar ter um pouco de domínio, um pouco de segurança. Na verdade, uma pessoa totalmente insegura, insegura os seus sentimentos, insegura as suas atitudes, porque não se conhece. Queridos, conhecer os sentimentos, as emoções é algo imprescindível para o autoconhecimento. Eu espero que esta mensagem seja um divisor de água na vida de cada um de vocês que precisa dominar os seus sentimentos. O que te irrita, te domina. O que te amedronta, te domina. O que te deixa enciumado, te domina. O que te dá inveja, te domina. E hoje, eu convido você a dominar isso. Eu convido você a mergulhar comigo nesta mensagem para que você domine seus sentimentos e você não seja dominado pelos seus sentimentos. O que você acha? É bom aprender a lidar com os sentimentos, com as emoções? Isso tem a ver com a vontade de Deus em nossa vida? Nossos sentimentos e emoções são confiáveis? O que você acha? Quantas pessoas, não, eu agi dessa forma porque eu senti que devia agir desta forma. O que você pensa do provérbios que nós lemos, de Provérbios 28, 25? O que você acha desta passagem? Sabe, amados, a mensagem de hoje está dividida em duas partes. A primeira parte, nós vamos compreender as razões por que eu devo aprender a controlar os meus sentimentos. E a segunda parte desta mensagem, nós vamos aprender maneiras de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, primeiro nós vamos aprender a controlar, depois aprender a lidar com este controle, ok? Veja só, Deus, então, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem alegria, ele tem tristeza, ele sente isso. Porque foi ele que nos formou desta forma e nós, conforme Gênesis 1, 26, nós somos semelhança dele. A nossa capacidade de sentir, então, é dom de Deus. A nossa capacidade de ter emoções, sentimentos, é dom de Deus. E não encare isso como uma tragédia, mas encare isso como uma bênção para a sua vida. A questão está em saber lidar com isso, ok? Mas há também os extremos. Há dois extremos. O primeiro extremo é o que a gente chama de emocionalismo. Você conhece alguém que fala assim, nossa, fulano é totalmente sentimental, ele age só pelo coração, ele não tem razão alguma. Fulano é totalmente emocional. E isso é o extremo, quando a pessoa ela não vê o lado racional, ela age só pelas emoções, só pelo que sente. E ela só age desta forma. E geralmente o que acontece? Pessoas que agem dessa forma são pessoas emocionalista. Ela geralmente está encrencada, porque age só pelo coração. Ela não consegue ver o outro lado da história, não consegue ver que, às vezes, o outro ser humano age de má fé com ela. O objetivo maior, amados, da nossa vida é, assim, quem age geralmente pelo emocionalismo, veja só, às vezes cai naquela teoria de que eu preciso me sentir bem, eu preciso estar bem, as outras coisas não importam. Eu estando bem com as minhas emoções, os outros não importam. Isso também tem a ver com egoísmo.
Há o outro extremo, que é o que nós chamamos de estoicismo. O que é o estoicismo? É quando a pessoa ela se isola de qualquer tipo de sentimento. É outro extremo. Os sentimentos não são importantes para ela. Essa questão de, fulano é mole, tá triste, começou a chorar. Fulano, onde já se viu, perdeu, já tem 3 meses que perdeu, o marido ainda tá chorando. Tem pessoas que, assim, isola totalmente do sentimento, não tem reação alguma ao sentimento. Isso é o que nós chamamos de estoicismo. Vou abrir aqui um parênteses, não vamos aprofundar nisso, mas há alguns tipos de pessoas desta forma que às vezes acaba desenvolvendo alguns tipos de patologia que não é nada bom, porque ela, na verdade, vai estar sendo conduzida ao caminho do mal, certo? O que precisa, o que é preciso então? Ter um equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre o emocional e a razão. Encontrar um ponto de equilíbrio. O livro de Salmos, por exemplo, ele está coberto de reações, de sentimentos, assim, principalmente o dos maiores escritores do livro de Salmo, que é Davi, ele não poupou de expressar ali, não poupou nenhuma vírgula de expressar o que ele estava sentindo. Ele colocava mesmo para fora, certo? Ele expressava mesmo, sem nenhum medo, ele expressava os seus sentimentos. Então, uma das várias emoções e sentimentos humanos, nós encontramos sendo apresentado no livro de Salmos. Veja só, entrando nos nossos pontos, vamos observar aqui algumas razões por que devo aprender a controlar meus sentimentos, minhas emoções. Os sentimentos, a emoção a gente age com inteligência. Tem até um ponto da psicologia que já é trabalhado hoje, chamado de inteligência emocional. É quando você age com inteligência em relação às suas emoções. Você sabe o que está. Você não esconde, olha, eu estou com raiva, mas eu estou lidando com isso. Eu costumava dizer em sala de aula, aos meus alunos, eu estou fora da sala de aula, mas eu costumava dizer a eles assim, olha, principalmente nesses cursinhos rápidos do Senai que eu dava, olha só, pessoas são contratadas pelos seus currículos e são despedidas pelas suas emoções, porque não sabe lidar. Então, uma parte que nós trabalhávamos em sala de aula era a questão da inteligência emocional dentro do local de trabalho. Voltando ao ponto da nossa mensagem. Então, veja só. Primeiro, porque nós precisamos aprender a controlar nossos sentimentos, porque nossos sentimentos são poucos confiáveis. Não é confiável confiar no sentimento. Nossas emoções, elas podem conduzir na direção errada. Pode conduzir na direção errada, certo? Por exemplo, eu não estou com vontade de orar hoje. Não vou orar, não estou com vontade. Porque o sentimento tem a ver com desejo, com vontade, não é mesmo? Sentimento tem a ver com prazer naquilo que você faz. Então, veja só, eu não estou com vontade, não estou com desejo de orar, de ler a Bíblia, não vou ler. E você deixa ser dominado por isso. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai cair em declínio. Nós abrimos aqui na minha casa, assim, tem 5 semanas, um grupo, um grupo AME, que é um projeto da nossa convenção, e o meu grupo é o plano piloto, né? Aquele que vai
conduzir assim a outros que serão abertos. E trabalhei ontem essa questão da oração. E quando nós não oramos, quando nós não conseguimos assim, a dominar essa falta de desejo por orar, nós vamos ficando fracos, nós vamos ficando isolados e nós vamos ficando sendo dominado pelo sentimento. Porque o inimigo, ele aproveita, o inimigo das nossas almas, ele aproveita quando você cede ao sentimento. E ele veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Ele não veio roubar essas coisas físicas, certo? Ah, vai levar a geladeira, vai levar o fogão, vai levar o carro, Não, ele quer roubar o quê? É isso que Deus colocou dentro de nós, essa semelhança que nós temos em relação ao Criador. Ele quer roubar o quê? A alegria. Ele quer roubar o seu prazer em estar, em servir a Deus. Ele quer roubar a sua, é, a sua paz interior. Ele quer roubar essas coisas. Até porque Jesus disse: Olha, eu vos deixo a paz. Ele já nos deu, mas vem o inimigo e quer roubar isso. Então, nós não podemos ser dominados pelo sentimento, porque ele não é confiável. Ele não é confiável. Imagina, a pessoa é assim: ah, estou me sentindo triste. Estou triste, certo? Ah, estou me sentindo hoje desanimado. Estou desanimado. É assim quando você se deixa ser dominado pelo sentimento. Se eu estou sentindo uma forte desejo, uma forte paixão pela leitura da Bíblia, pelo um momento a sós com Deus, o que isso vai gerar em mim? Isso vai desencadear em mim uma força motora para que eu possa, assim, conduzir a minha vida, para que eu possa conduzir. O que te dá sentido para levantar da cama? Quantas pessoas acordam sem o mínimo de vontade possível para se levantar da cama? Mas nós não podemos ser dominados pelo sentimento. Se você passa por isso neste momento, ao abrir os olhos, o abrir dos olhos pela manhã, diga: Senhor, eu realmente não tenho força, não tenho vontade, mas eu peço a Ti. E eu vou levantar sem força, sem vontade, sem coragem. Porque essa é a minha vontade, é ficar aqui, mas eu vou levantar. Porque eu não deixo esse sentimento me dominar. Segundo, amados, o livro de Jeremias 17:9 nos diz assim: olha, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias 17:9. E Jeremias, ele era uma pessoa tão, assim, sentimental que ele escreveu um livro só de lamentações, certo? Lamentações de Jeremias. Então, assim, mas será que Deus queria encobertar, deixar isso? Não. Se Deus é o autor, a Bíblia é inspiração divina, conforme 2 Timóteo 3,16, se é fonte de inspiração divina, então Deus fez questão de registrar ali: olha, o ser humano tem sentimento, tem reações. Mas Jeremias já estava nos orientando aqui, totalmente inspirado por Deus, assim: olha, isso não tem cura, mas isso tem controle. Então fique antenado aí. Veja só, por que nós precisamos aprender a controlar os nossos sentimentos? Porque não podemos ser manipulados. Imagina você manipulado pelo sentimento. Qualquer pessoa guiada apenas pelo sentimento, normalmente são influenciadas e até manipuladas pelos outros, porque elas são dominadas, assim, manipuladas pelos próprios sentimentos. Os vendedores, por exemplo, eles são treinados a fazer isso.
a manipular outras pessoas. Falar palavras-chave que vai atingir ali e mostrar que aquilo não é mas é um investimento, certo? Que aquilo não vai, de forma alguma, você vai pagar de forma, se tem um vendedor me assistindo, sabe muito bem disso, eu já fui vendedora, e eu sei muito bem como é isso, muitos treinamentos, muitos anos de treinamento em relação a isso. Então, os vendedores são assim, pessoas treinadas a nos manipular a fazer uma compra, certo? A fazer aquilo que às vezes depois você chega e me arrepende. Eu não devia ter comprado isso, eu não devia ter feito isso, certo? Mas você, uma pessoa onde deixa ser manipulado pelo seu sentimento. E veja só, Provérbios 25, 28, que é o nosso texto base da nossa ministração de hoje, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. É pior ainda que o inimigo das nossas almas. Mestre em usar as emoções negativas para nos manipular, não é mesmo? Para nos amarrar e consegue fazer muitos estragos na vida das pessoas que deixa ser dominado. Aí a pessoa está triste, está arrasada, passou por uma situação complicada e ela deixa ser dominada por aquilo. E aí ele utiliza de artimanha para dizer, olha, não tem mais jeito para você. Imagina, o que você quer tentar ainda? Dá cabo à sua própria vida e pronto, resolve o problema. E a maioria das pessoas que são levadas a cometerem suicídio, que são conduzidas a isso, pelo inimigo das nossas almas, elas não querem tirar a própria vida. Elas querem tirar a dor, se livrar da dor. Ou elas querem se livrar da dor. Elas querem, porque às vezes mostra, olha, tem solução, você deve mais do que ganha. Você deve se colocar, vender a casa, vender o carro, vender moto, vender tudo, os móveis ainda não pagam a sua dívida. Então, o que resta para você? Dá cabo à sua vida, elimina isso. E às vezes não pensa que a dívida vai ficar por vivo, não é mesmo? Porque já tem essa lei que assume o quê? A esposa arca com a dívida. Veja só, queridos, nós podemos controlar e não deixar ser manipulado pelos sentimentos. Conseguimos sim, com a ajuda do Eterno, do Todo-Poderoso. Conseguimos. O inimigo das nossas almas anda sim ao nosso derredor procurando alguém ao quem possa devorar. Mas, amados, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8. Precisamos estar em vigilância, cuidar. Olha, o meu sentimento diz isso, mas eu não vou deixar ser dominado por ele, porque queremos agradar a Deus. Deus não pode ser Deus na nossa vida se as nossas emoções nos governam. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie, nos direcione e não os nossos sentimentos. Romanos 8, 6 a 8 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, não tem como ter esse ponto de equilíbrio. Não tem como ter esse ponto de equilíbrio entre a carne e o espírito, aquilo que é desejo carnal com aquilo que é espiritual. Nunca haverá esse ponto de equilíbrio. Mas
nós podemos e devemos ceder ao Espírito Santo para que ele nos guie, nos direcione, nos dirige e não sejamos dominados pela carne, pelo sentimento de aquilo que o inimigo coloca em nós. Ainda porque devemos controlar nossos sentimentos, porque nós queremos ser bem-sucedidos. Você não quer? Eu quero a cada dia e busco isso. Todos os dias eu busco ser uma pessoa melhor do que ontem. E o hoje ser muito melhor para amanhã que eu possa fazer melhor. Devemos lembrar, amados, que vários estudos revelam que o nosso QI, que é a inteligência emocional, tem muito mais influência para o sucesso do que o nosso QI, que é o coeficiente de inteligência. O QE, que é a inteligência emocional, é maior que o QI, que é coeficiente de inteligência. Isso já é comprovado cientificamente. Por isso temos visto tanta gente. A pessoa, nossa, mas fulano tem tanta faculdade e aí fazendo burrada. Tem inteligência emocional, não tem equilíbrio dos seus sentimentos e faz cada burrada, entra por cada caminho. E você que me ouve neste momento, é tempo de acordar para isso. Talvez o inimigo está buzinando aí na sua mente, está buzinando aí na sua cabeça. Olha, faça isso, entra por esse caminho, faça aquilo que você está sentindo. Quantos pais de família abandonaram seus lares porque para viver uma aventura, deixando um casamento de 20 anos, de 30 anos, para viver uma aventura com alguém que conheceu lá na adolescência. Acredita? Imagina, a inteligência emocional vai dizer o que para nós? Olha, isso ficou lá no passado. Porém, hoje eu sou uma pessoa pelo qual eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades. As responsabilidades das minhas escolhas. É isso. Imagina, amado, alguém deixando assim, deixa lá o seu local de trabalho e abandona onde tem um tanto de pessoas a serem atendidas. Porque está cedendo ali aquilo que o seu sentimento naquele momento quer. Acima, lidar com as nossas emoções não é coisa fácil, realmente. Eu luto todos os dias contra isso. Ah, mas você é uma pessoa diferente, não luta com isso, é uma pastora, imagina. Todos os dias eu entro em confronto com os meus sentimentos. Todos os dias eu entro em confronto com as minhas emoções, porque eu não devo confiar nelas, mas eu devo confiar na palavra de Deus, naquilo que tem para mim como promessa. Às vezes eu estou tão cabisbaixo, tenho tanta coisa na agenda para fazer, e aí a minha vontade às vezes é ficar, nossa, como eu queria ficar deitada mais um pouco, o sentimento. Aí eu levanto e digo, mas eu tenho compromisso, eu preciso, há pessoas precisando de mim, e então eu não cedo aquilo que o meu sentimento quer, a minha emoção quer. Amados, o equilíbrio nesta área é quando nós deixamos o Espírito Santo curar os nossos sentimentos, principalmente curar os nossos sentimentos. Os sentimentos negativos, eles são destrutivos, porque eles vão gerar em nós, imagina, a pessoa passou por uma decepção. Que sentimento vai ser gerado a partir dessa decepção? Vingança.
Desejo de vingança será gerado a partir daquilo. A pessoa foi traída, vai gerar nela sentimento de vingança, ou mesmo aquele sentimento de não só de vingança, mas pode também a pessoa ficar enclausulada, ficar contraída, achar que a culpa é dela, certo? A culpa não é do outro, mas a culpa é dela mesma, trazer a culpa para dentro de si e ficar vivendo aquele sentimento de culpa. Essa segunda parte da mensagem, nós vamos falar sobre as maneiras de lidar com os sentimentos e as emoções, principalmente os indesejados, os sentimentos indesejados. Primeiro, como lidar com isso? Identifique o que você está sentindo e dê nome ao seu sentimento. Veja só, muitas vezes nós ficamos confusos com o que nós estamos sentindo. Isso faz sentido para você? Você, de repente, fica confuso, principalmente os mais jovens, os adolescentes. É uma fase terrível para lidar com isso. Fica confuso, não consegue definir ali aquele sentimento. Olha, ela quer estar ali, mas ela está com raiva de estar naquele lugar. Muitas vezes porque está enciumado, porque fulano não deveria estar ali, que ela tem uma desavença com fulano. Então, começa a desencadear ali uma confusão mental. O rei Davi, que é o escritor da maioria dos salmos, e eu digo que especialista em sentimentos e emoções, mais do que ele não tem, acho que em segundo lugar fica Jeremias, da Bíblia Sagrada, ele também se sentia assim algumas vezes, meio confuso. Estamos tristes, o Salmo 52 mesmo ele diz, ouve e responde. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Estamos tristes, nós ficamos tristes, ficamos alegres, com raiva, confusos, com medo. Às vezes não sabemos nem o que estamos sentindo. Mas, amado, às vezes não queremos nem tocar no assunto. Você está ali no cantinho e chega alguém, você quer falar sobre isso? Gostaria de falar sobre isso? Não quero. Então, às vezes não quer nem tocar no assunto, por quê? Quer fugir do sentimento, quer fugir da situação. Precisamos identificar o sentimento primeiro, para saber lidar com eles, é identificar o que está sentindo, senão nós nunca vamos conseguir atuar corretamente. Nunca, se nós formos aquelas pessoas que sempre vai colocando, tampando, eu estou aqui na minha cozinha, vou pegar aqui um pano de prato que meu bebê deixou bem aqui. Aí pega e coloca um pano, certo? Aí, vamos supor que esse aqui é o sentimento. Aí, pega lá o pano, cobre e afasta. Não quero lidar com isso, certo? E vai isolando. Aí vem outra coisa, certo? Outro sentimento, a pessoa passou por uma decepção amorosa, colocou e escondeu. Aí agora a pessoa, ela passou por uma rejeição. Aí ela vai, esconde. Aí a pessoa passou agora por um processo de perda de um ente querido, certo? E vai colocando. Isso é correto? Não. O que nós devemos fazer? Abrir o leque, ir tirando, certo? Ir fazendo isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Identificando, enfrentando os nossos sentimentos. Enfrente os seus sentimentos. Não basta aceitar automaticamente.
certo? Aquele processo de aceitação. E muitas vezes a pessoa está sendo hipócrita em relação a algumas coisas, algum sentimento, certo? Assim, às vezes a outra parte que magoou, que feriu, vem e pede perdão, e aí, da boca para fora, a pessoa transmite, mas lá dentro ainda fica aquela parte ali que não resolveu. E isso é muito ruim, porque nós não estamos conseguindo gerenciar os nossos sentimentos. E isso é algo impreciso. Lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, não é uma tarefa fácil. Claro que não é. Mas é uma tarefa necessária, precisa, certo? Então, enfrente os seus sentimentos. Não basta ali identificar, mas é preciso enfrentar, ok? Qual é a verdadeira razão que eu estou me sentindo assim? Isto que sinto é verdadeiro? Tem justificativa? Porque tem coisa que não passa no campo da mente da pessoa, ok? Às vezes a pessoa está tão dominada pelos sentimentos negativos, principalmente, que o que acontece? Ela começa a subjugar o outro. Às vezes a pessoa ela deu ali um copo com água para o outro, e como ela já teve alguma desavença lá, fala: nossa, fulano me deu essa água desta forma, essa água nesse copo, porque deve estar com alguma coisa. Acho que foi proposital. Sabe que eu tomo água natural? Por que trouxe essa água extremamente gelada para mim? E imagina, eu estou dando um exemplo aqui de coisa bem banal mesmo, mas que realmente acontece com as pessoas, certo? Eu, como uso muito a voz, por exemplo, eu tomo água mais natural, porque há um tempo atrás eu tive disfonia e uma das recomendações da fonoaudióloga foi: olha, ingira a água mais natural possível, porque como você usa muito a voz, aí cai água gelada nas pregas vocais ali, e o que vai acontecer? Vai haver um choque térmico, e isso é complicado. Você pode fazer uso de medicação e ficar em tratamento o tempo, assim, para a vida inteira, se você não se cuidar. Então, assim, a maioria das pessoas que estão comigo já sabe que eu tomo água mais pro natural. Mas e se eu, certo? Ah, mas a pessoa me conhece, vem me dar essa água extremamente gelada. E eu já utilizar isso como o quê? Achando que a pessoa está agindo de má fé. Imagina, amados, quando nós carregamos sentimentos negativos, o que acontece? Este sentimento só vai estar contribuindo para que eu me fira mais, fira outras pessoas, viva em desavença com outras pessoas, tudo isso porque eu não me conheço. Veja só, este sentimento está me ajudando ou está somente me ferindo? Obterei o que preciso sentindo-me assim? Ou será que esta é uma emoção autodestrutiva? Eu preciso refletir sobre isso. Ainda, aprenda a controlar-se, conforme diz o texto sagrado, a dominar-se. Aprenda a dominar os seus sentimentos. Amados, até mesmo domar os nossos sentimentos é algo que nós precisamos fazer de forma radical em nossas vidas. Precisamos aprender a dominar o nosso humor, a largar sentimentos negativos e canalizar nossos sentimentos na direção certa. Como eu disse na introdução, é algo que é divino em nós, os sentimentos e as emoções. Mas se eu canalizar isso para a maldade, isso só vai trazer reações ruins, destrutivas. Então, eu preciso canalizar isso para o bem. Seja a atitude de você mesma em Cristo.
Filipenses 2,5, amados, fala para nós o quê? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O que isso significa? O que é isso, Joselene? Nós devemos descartar radicalmente tudo e qualquer coisa que nos faz o quê? Que não nos faz parecidos com Jesus. E canalizar aquilo que nos faz parecidos com Jesus. O medo, o orgulho, a vaidade, a inveja, o rancor. São sentimentos, não são? São. Mas eu preciso canalizar esse sentimento que eu sinto de uma outra forma. Estar colocando em uma ordem que significa que temos todas as condições de colocar em prática na ordem em que. Por que não canalizar o medo em, em coragem, em força? Medo, mas o medo não é um sentimento de um sentimento de defesa? Não é um mecanismo de defesa no ser humano? Sim, mas se eu canalizar isso ao medo extremo, isso vai gerar em mim insegurança. Então, por que eu não canalizar isso para Cristo? Cristo, Ele me dá o que? Força, me dá ânimo. Quando eu olho para Ele, autor e consumador da minha fé, eu consigo enxergar, eu consigo ter uma visão mais ampla e eu consigo canalizar isso em força. Por que não canalizar a raiva em você descarregar em exercícios físicos que vai fazer bem para o seu próprio corpo? Sim, mas eu não tá em pandemia, eu não vou à academia, coloca um saco aí e começa a esbofetear. Isso vai fazer um bem danado para você. Canalizar isso para o esporte, ok? Por que muitos eles canalizam esses sentimentos ruins para as coisas do mal? Quando na verdade nós podemos canalizar isso para as coisas do bem. Amados, como você faz para domar uma emoção selvagem, descontrolada, uma emoção que você não quer sentir mais, que sempre te domina? Ninguém consegue mudar uma emoção que está o quê? Ali machucando as outras pessoas em sua vida, que está ao seu redor, porque muitas vezes a nossa vontade, amados, funciona, nós estamos tão cedendo a nossa vontade que nós nem percebemos que nós estamos prejudicando aqueles que estão ao nosso derredor. E a família geralmente são os mais prejudicados. Todos os dias, pega essa receita. Peça para Deus encher você do Espírito Santo, para produzir em você fruto digno de arrependimento. Gálatas 22 a 23, 5, 22 a 23, porque ele vai colocar em você o fruto do Espírito que vai produzir o quê? Paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o melhor de tudo, domínio próprio. Quando ele faz isso em nós, tudo que está dentro de nós vai sair para o novo fruto nascer. Todos os dias, segundo a receita, peça a Deus para te ajudar a controlar a língua. Eita, órgão destrutivo! Porque quando nós estamos com os sentimentos à flor da pele, que nós soltamos coisas terríveis. O que falamos e como falamos tem tremenda influência em nossos sentimentos. O versículo de Provérbios 13, 3 diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais,
acaba se arruinando, amados. Salmo 119, 11 ainda nos diz, olha, guardai no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Guarda para não pecar contra o Todo-Poderoso. Esta é a chave, amados. Esta é a chave. Muitos sentimentos são gerados através do nosso próprio falar, sem sabedoria, sem pensar antes de agir, sem amor. Devemos cuidar porque as nossas palavras enchem os nossos corações. E o nosso coração, amados, as nossas palavras serão transmitidas conforme o enchimento do nosso coração. É isso. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso, vamos fechar, certo? Vamos encerrar aqui a nossa mensagem de hoje. Alguns de nós precisamos pedir a Deus um transplante de coração. Precisamos dizer, sabe aquela canção bem antiga? Renova-me, Senhor. Já não quero ser o mesmo. Renova-me, Senhor. Não quero ser igual. Então, coloca dentro de mim. Vamos pedir para que Ele coloque dentro de nós, certo? Porque tudo que há dentro de nós precisa de quê? Ser mudado. Se você precisa dessa mudança, se os seus sentimentos têm te dominado, está destruindo, se você está assim, estava próximo a fazer uma besteira por causa dos seus sentimentos, vamos orar neste momento, pedir ao Eterno, ao Todo-Poderoso que Ele nos guie, que Ele coloca dentro de nós aquilo que há de melhor. Deus, nós precisamos que este coração amargurado, angustiado, preocupado, nós pedimos ao Senhor neste momento, ó Pai, esta pessoa que está irritada, que está brava, dominada pelo ódio, pelo desejo de vingança, que está se sentindo insegura, que está domada pelo medo. Senhor, neste momento, eu oro ao Senhor. Venha ao encontro deste coração, venha ao encontro desta pessoa, ó Deus. Ajuda ela a se livrar desses sentimentos negativos, destrutivos, disso que tem levado a ela esse sentimento, ó Deus, de dar cabo à sua própria vida. Em o nome de Jesus eu lhe peço, venha, ó Pai, Tu és Deus de perto e também de longe, que o Senhor possa ir em direção a cada pessoa e que o Senhor nos dá este domínio próprio, este controle dos sentimentos. Levanta, Deus, a cada pessoa. Alguns estão ouvindo aí deitado, porque não consegue, não tem força, está dominado pelo desânimo. Mas em nome de Jesus, levante cada um. Que possamos, ó Deus, ter o controle dos nossos sentimentos. Eu sei que nós não podemos ter o controle dos outros, mas de nós podemos ter o controle. E nós pedimos essa força ao Senhor. Aumente a nossa fé, ó Pai. Dê desejo a cada um a se reerguer, a se levantar a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Então aprenda a dominar os seus sentimentos, a não ser dominados por eles. Amém? Deus abençoe você, fique na paz do Senhor Jesus. Fica o nosso convite para assistir o nosso culto no domingo, ao vivo, pelo Facebook da igreja IBI Cáceres. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas.